marketing, cara, ele tá muito mais conectado com desenvolver produto, com desenvolver um modelo de negócio que seja compatível, com desenvolver uma estratégia de precificação, às vezes, que dê acesso a um cliente. Vou dar um exemplo. A gente pode, vamos dizer que esse copo custa R$1.000. Se eu te cobrar R$1.000 à vista no Pix, pode ser que eu não vou conseguir criar um mercado de pessoas que nem você. Agora, se eu te fizer uma estratégia de que você pode pagar em 10 vezes de R$100, você passa a ter acesso a esse copo. Eu criei um mercado através de uma estratégia de precificação que é totalmente conectada a marketing, que dá acesso a você a este copo. Isso é marketing no final do dia. Gustavo, ele é formado em design, pós-graduado em psicologia do consumidor, especialista em inovação disruptiva pela Harvard, né? Investidor anjo, empreendedor serial e tem um monte de coisa. Gustavo, acho que é mais fácil tu se apresentar do que eu ficar falando aqui desse teu currículo extenso. Beleza, boa. Daí, galera, cara, que legal tá falando, que legal esse projeto da escola também, de compartilhar um pouquinho de conhecimento através de podcast, que você pode estar aí numa academia e ouvindo de boa e aprendendo alguma coisa legal aí que você pode aplicar agora no negócio. Cara, na verdade, me apresento como empreendedor. Eu sou empreendedor, o resto foram formas de diminuir a minha ansiedade como empreendedor. Então, a gente sempre vai buscar conhecimento em cima daquelas áreas que a gente tem, na verdade, alguns desafios, né? Mas no final do dia eu sou empreendedor, eu gosto de empreender, eu gosto de fazer coisa nova, de criar inovações para o mundo, enfim, é isso que eu gosto. E aí a educação vem atrás, na verdade, para diminuir a ansiedade de ensinar um pouco para a gente como fazer isso ou outras formas de fazer aquilo que intuitivamente a gente faz como empreendedor desde sempre. Boa, e quando a gente fala de educação, eu particularmente não acredito que quem ensina não gosta de aprender. E eu sei que tu é uma pessoa que está sempre aprendendo. Como é que tu enxerga esse, antes de nós entrar de fato no assunto, como é que tu enxerga esse contexto de, cara, para eu poder ensinar, eu tenho que estar sempre aprendendo? Cara, na verdade, assim, a gente sempre diz assim, cara, sempre eu vou trazer sobre o ponto de vista do empreendedorismo, né? Sobre a gente construir negócio. Cara, construir negócio no final do dia, ele é constantemente um aprendizado, porque na verdade ninguém tem nenhum tipo de bola de cristal que consegue adivinhar o que acontece. Então, na verdade, a gente aprende a aprender sobre cenário, aprende a entender sinais e a gente toma decisões em cima desses sinais, né? Então são sempre sinais que acontecem no dia a dia. Então todo mundo tem um dia igual, né? 24 horas, você começa a trabalhar às 8, vai trabalhando até às 8 da noite, 12 horas ali, um período normal. E ali no meio dessas 12 horas de trabalho, você tem várias coisas que acontecem nesse meio que vão te dando ou pontos de atenção ou pontos te mostrando que aquilo está dando certo. Isso é um processo de aprendizagem, né? E aí isso te cria também ansiedades como empreendedor, como, puta, se essa decisão está certa, se não está. E ali você busca essa capacidade de aprender de novo, de continuar aprendendo, de buscar. Então, o que eu sempre fiz foi: existem ferramentas que eu consigo buscar muito rapidamente e aprender muito rapidamente e entender que, cara, eu não preciso saber de tudo, não preciso saber, na verdade não preciso saber de quase nada, eu só preciso saber aonde eu busco essa informação, né? E eu tenho uma regra muito simples, eu sempre tenho empreendedores ou pessoas que eu admiro e que eu tento entender da onde elas tiraram aquela informação para poder tomar a decisão que elas tomaram. Eu quero saber a origem da informação que ela teve. Então, eu fico pensando assim, Elon Musk. Cara, como é que o Elon Musk, da onde o Elon Musk estudou para ele conseguir tomar a decisão que ele toma para construir um foguete? Tu quer olhar pelos olhos dele. Exatamente. Eu quero ver a origem daquilo para entender o processo de tomada de decisão. Nem sempre isso é uma verdade, mas é assim que eu venho fazendo há 20 anos. Acho que é fantástico, e essa visão de se colocar no lugar de quem criou, no lugar de quem está fazendo a diferença lá, pelo menos imergir um pouco nesse contexto para saber do que ele estava vivendo, o que ele estava pensando para tomada de decisão. Acho que isso é fundamental, não só no processo de aprendizagem, mas no processo de empreendedorismo em si, né? Para mim ele funciona muito bem, né? E tipo, falando mais agora do assunto de marketing, né? Quando, atualmente tudo é marketing e nada é marketing, isso rola ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala sobre marketing, como é que você separaria o que é uma métrica de vaidade dentro do marketing, ou seja, aquilo que gera like, tá? E de uma métrica de resultado, aquilo que realmente faz sentido às empresas, o empreendedor local, o empreendedor que está nos ouvindo agora fazer para que ele consiga ter um resultado embasado dentro desse contexto, desse mundo gigante que é marketing. Legal. Cara, marketing, ele é uma palavra americana, inglesa, né? Ele vem do inglês, e que na verdade, se a gente separar essa palavra, ele é uma palavra market, né? Que é mercado, e ING. Quem estuda inglês sabe que ING é uma continuidade, né? Então é criar um mercado continuamente. Isso é o que significa marketing. A gente ao longo dos anos foi criando um monte de significado para esse negócio muito simples que é
capacidade de criar mercados. Então, o marketing em si, nada mais do que isso. Então, é um profissional ou uma equipe que pode ser qualquer pessoa, não precisa ter educação formal, que tem a capacidade de desenvolver mercados. Então, tudo aquilo que não está ligado diretamente a desenvolver o mercado é uma métrica de vaidade, tá? Então, a gente costuma muito associar marketing ao digital, né? Que, enfim, os últimos 10 anos é o que vem crescendo muito. Então, a gente associa muito marketing, por exemplo, a curtida, a like, a não sei o que, digital. Cara, isso não tem nenhuma correlação com marketing, com criar mercado. Então, a gente olha, e aí tem vários tipos de métrica de marketing, mas a capacidade que eu tenho de desenvolver uma modelagem que permita eu acessar um mercado novo ou permita eu atacar um determinado mercado específico. Isso é marketing no final do dia. Se eu vou usar o canal de rede social, se eu vou usar o canal de TV, se eu vou usar o canal de jornal, se eu vou usar o canal de podcast, que muita gente está fazendo agora, é uma estratégia de marketing de canal, não propriamente o marketing em si. Então o marketing, cara, ele está muito mais conectado com desenvolver produto, com desenvolver um modelo de negócio que seja compatível, com desenvolver uma estratégia de precificação, às vezes, que dê acesso a um cliente. Vou dar um exemplo. A gente pode, vamos dizer que esse copo custa R$1.000. Se eu te cobrar R$1.000 à vista no Pix, pode ser que eu não vou conseguir criar um mercado de pessoas que nem você. Agora, se eu te fizer uma estratégia de que você pode pagar em 10 vezes de R$100, você passa a ter acesso a esse copo. Eu criei um mercado através de uma estratégia de precificação que é totalmente conectada a marketing, que dá acesso a você a este copo. Tá? E nesse contexto, nesse conceito de marketing que tu está trazendo agora, olhando o exemplo do copo aí que está visualizando uma venda no final. Se no final do dia, eu, profissional de marketing, eu não estou trabalhando te fazendo vender mais, ou então tendo esse intuito, essa intenção de vender mais, eu estou ou não estou fazendo marketing? Não está fazendo marketing. Essa é a parte básica do marketing. Então, quando uma empresa decide contratar uma empresa de marketing, um profissional de marketing, ele tem que, na verdade, estar focado em querer crescer. O marketing ele é uma ferramenta de crescimento. O marketing é uma ferramenta para criar novas opções dentro de um mercado. Então, cara, a métrica dele é sempre crescimento. A métrica dele é sempre... E aí pode ser vários tipos de crescimento. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa que fatura 10 milhões de reais. Eu posso crescer em margem, não só em faturamento. Então, tem empresas que vão querer faturar os mesmos 10 milhões de reais em 2026, 2027, mas quem sabe a margem esse ano era 20 e o ano que vem eu quero crescer 25 no que sobra. E isso pode ser uma estratégia de marketing que vai trabalhar na estrutura do produto, na estrutura da oferta para que a gente opere esse crescimento. Então, essa inversão do que significa marketing eu acho que é muito importante. A galera associa muito marketing a canal, Perfeito. Que é simplesmente uma estratégia que eu posso usar para distribuir essa estratégia de marketing que eu construí no início. Boa. E, tipo, tem uma frase que eu gosto, né? A gente fala sobre marketing, fala sobre venda, né? E nosso ouvinte, né? A pessoa que está nos assistindo agora também, essencialmente é um empreendedor, ou então está pensando em empreender, já empreende, ou intraempreende dentro da sua estrutura. E normalmente são processos que estão buscando ali, tipo, algo que está um pouquinho desestruturado, está um pouquinho bagunçado, ele está buscando clareza, tá? E é por isso que ele está nos ouvindo, é por isso que ele busca a GH Escola de Negócios para isso também, buscando essa clareza. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é ou tu vende, ou tu é vendedor, ou tu acaba trabalhando para um vendedor. Tá? Então, tipo, por quê? Porque essencialmente o empreendedor ele acaba sendo, tipo, ele tem a venda na raiz, né, na sua essência. E aí, olhando para esse público, principalmente que está nos ouvindo, né, e que acaba te buscando, né, porque tu é acionado aí várias vezes por dia por diferentes tipos de empreendedor e por diferentes tamanhos de empresa também, né? E quando ele vem, um cara te liga, te manda um WhatsApp, ou te manda um áudio no WhatsApp dizendo assim, Gustavo, eu preciso vender mais. Como é que tu enxerga isso e por onde tu começa a estruturar a tua resposta, começa a estruturar essa conversa com esse empreendedor? Legal. É uma boa pergunta, porque isso acontece todo dia, né, basicamente. Cara, para mim eu sempre começo olhando o tamanho de mercado. Essa é a primeira coisa que eu faço. Então, a gente chama isso de TAM, né? Total Addressable Market. Que nada mais é do que você olhar dentro da organização que você está vendendo. Sei lá, estou vendendo... Vou pegar um negócio bem pequeno, tipo... Estou vendendo bolacha de final de ano. Tá? Um negócio bem pequeno, bem local. Cara, qual é que é o teu total addressable market? Qual é que é o tamanho? Você pode imaginar isso, às vezes você não vai conseguir esse dado muito facilmente, às vezes, tá? Você vai por um pouco de experiência. Qual é que é o tamanho do mercado que a gente está querendo atacar? Então, imagina o seguinte,
o tamanho de bolacha, de um mercado de bolacha de Natal no final do ano em Santa Rosa, cara, ele vai ser 1.000 pacotes de bolacha o tamanho máximo. Então, todas as pessoas de Santa Rosa podem comprar 1.000 pacotes. Qual é o tamanho que eu quero deste mercado? Eu quero 300 pacotes. Tá? Então, a partir disso, eu começo a criar um planejamento de marketing. Aí você fala, bom, desses 1.000 pacotes que vão ser vendidos, eu quero 300, eu quero 30% desse mercado, tá? Para mim performar aquele meu crescimento, para mim sair daquilo que eu vendia 50 e quero ir para 300. Então, são 6 vezes de crescimento, tá? Eu vendia 50, agora eu quero vender 300. Quem são os outros competidores que vendem o mesmo produto que eu dentro daquele mesmo mercado? Quais são as opções que esse meu cliente tem para poder escolher? Ele me escolheria por quê? Porque eu sou mais barato? Porque eu sou mais caro? Porque eu tenho mais recheio? Porque eu sou mais gostoso? Porque, cara, você começa a criar a estratégia de diferencial dentro daquele produto, dentro daquele mercado que você quer atacar contra os teus competidores. Então, quando você começa a olhar nesse mapa, começa a ficar claro a tomada de decisão. Então, cara, eu vou botar mais recheio no meu produto, porque dentre os meus competidores, que estão competindo para aqueles 1.000 pacotes de bolacha que eu estou operando, que é aquele meu mercado, é um diferencial claro. O cara vai pagar 50 centavos a mais, ou entre duas opções que eu tenho na mesa de mesmo preço, essa que tem mais recheio vende melhor. Isso é uma estratégia de marketing. E como é que eu faço o cliente saber que eu tenho mais recheio? Vou usar canal, vou usar rede social, vou usar jornal, vou usar revista, vou usar TV para divulgar essa é a minha estratégia de marketing que eu construí aqui. Perfeito. Né? E, tipo, isso é muito uma parte estratégica da coisa mesmo. Onde, ele conhece onde ele está jogando, né? O mercado que ele está atuando, ele conhece o produto, ele conhece o cliente, ele tem essa dimensão aí. Mas, e pro cara que, tipo, ele tem isso ou não tem isso, né? Quais são os principais problemas de uma venda baixa hoje pro mercado que tu consegue identificar de cara? Assim, o cara te liga e diz assim, tô vendendo pouco. Quais são as possibilidades de principais problemas aí que o cara está enfrentando? Cara, normalmente o problema ele está enfrentando problemas em que o que ele oferece para o mercado não é sexy o suficiente. Esse é o maior problema de todos. Então, cara, se eu tenho um produto que eu sei que ele é bom, ou que eu sei que ele é minimamente bom, aí nós estamos falando de um serviço que minimamente é bom, né? Então, você não pode vender porcaria, né? Achando que as pessoas vão gostar de comprar porcaria. Então, você tem que ter um produto que é minimamente bom, tá? E você sabe disso. Por que o produto não tá entrando no mercado? Por que o serviço não está entrando no mercado? Porque provavelmente o jeito que você empacotou ele, ou seja, a oferta que você está fazendo, ela não é compatível com aquilo que o cliente está buscando. O cliente está buscando A e você está tentando vender B para ele. Por mais que o B resolva também o problema do A, tá? Só que é muito mais difícil para o cliente comprar de você do que você vender. Porque você é especialista no teu produto. Eu sou especialista em copos. Só que, cara, o cliente não é especialista em copos. Ele quer alguma coisa para beber água. Se é copo de plástico, se é copo de vidro, se o copo é preto, se o copo é personalizado, se o copo é baixo, é alto, isso é você que é o especialista. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente olha é: o produto é sexy o suficiente para o mercado que ele está tentando atacar? O cliente percebe esse produto da mesma forma que você percebe ele como dono desse produto? Ou seja, você consegue resolver algo que esse teu mercado que você está atacando, ele é claro o suficiente? Então, cara, isso para mim é 70% das situações que acontecem dentro de mercado, de venda, de crescimento. E aí você faz, às vezes é poucas mudanças, às vezes é uma troca de embalagem, acontece muito com quem vende produto físico, troca de embalagem. O mercado inteiro evoluiu, as embalagens todas mudaram, e o teu produto tá antigo ainda, né? Serviço é a mesma coisa. Então, o mercado modificou, o cliente está usando uma outra forma de chamar aquele teu produto, uma outra forma de entender a dor, e você está com aquela oferta antiga ainda. É a mesma situação. Então, quando eu sou um empreendedor, eu estou com a oferta de produto, serviço para o mercado, e eu gosto daquilo, não quer dizer que aquilo vai dar certo, porque se eu simplesmente gostar, eu vou estar empurrando isso para o mercado e não vou estar entendendo o que o mercado precisa para eu poder ofertar. É a lógica do, cara, eu preciso... Você está vendendo para alguém, você não está vendendo para você. Você não está vendendo para você, entendeu? Você está vendendo para alguém, né? Então, um vendedor de caixa d'água, ele já deve ter uma caixa d'água em casa. Ele está vendendo para o mercado, para outras pessoas que precisam de caixa d'água, né? Então, você está vendendo para alguém e você tem que entender esse alguém.
minimamente, pelo menos, né? O que esse cara está comprando? A gente estava falando hoje de manhã aqui no GH, o cliente às vezes ele percebe, por exemplo, qualidade ou agilidade de maneiras diferentes. Eu tenho que entender para ele o que significa agilidade, o que significa qualidade sobre o ponto de vista dele, não sobre o meu ponto de vista. Né? E aí você começa a ajustar a tua estratégia de marketing, que é o início de tudo. Não, bacana. Tipo, tu que tem essa experiência, esse currículo enorme aí, passou por SPM, passou por Harvard, tem essa vivência fora também, e traz muito do que tu vivenciou, experimentou e aprendeu lá, tu traz para aplicação aqui. Tipo, qual seria tipo, uma dica de ouro assim para quem tá ouvindo a gente agora, tem um mercado, tem um negócio local, negócio que é pequeno para médio ali, por onde ele poderia começar, ou qual é a primeira coisa que ele deveria fazer para poder vender mais? Legal. Cara, a primeira coisa que eu faria hoje é fazer um planejamento, tá? A primeira coisa é planejar. Eu quero crescer X%. Por mais que seja muito simples isso, cara, a maior parte das empresas não faz isso, né? Então, analisar o ano que está passando, nós estamos gravando esse podcast no finalzinho do ano de 2025, não sei quando você está ouvindo isso, mas imagine que está chegando no final do ano. Cara, você tem um histórico de negócio do que aconteceu nesse ano. Né? Então faça esse cálculo, escreva num pedaço de papel aí, cara, vendi 1 milhão. O que é o teu, o que você almeja para frente, para 2026 no caso, né? Para o ano que vem? Não, eu almejo 1,5 milhão. Ou seja, são 50% de crescimento que eu tenho que fazer. Se eu fizer as mesmas coisas que eu faço em 25, eu consigo chegar a 1,5 milhão? Provavelmente não. Ou seja, eu tenho que adicionar no meu planejamento, na minha forma de fazer o meu dia a dia, novas avenidas de crescimento. Isso é algo intencional do empreendedor. Então, eu estava vendendo só através de um canal A, B ou C, né? Eu estava vendendo através de porta a porta e em 2, 3 lugares. Pô, você tem que adicionar um outro canal, tem que, quem sabe, adicionar um e-commerce, eu tenho que começar a vender em outro canal que é Instagram, sei lá, eu quero, ou aqui em Santa Rosa que adoram fazer Conde, né? Tem que começar a fazer Conde mais estruturado, ou vou vender por WhatsApp. Eu tenho que ter canais novos que permitam eu sair de 1 milhão para 1,5 milhão. Então não vai acontecer do nada se você não planejar minimamente, se você não pensar estrategicamente aqui e conseguir executar isso, né, desdobrado, o que vai acontecer para mim chegar nesses 1,5 milhão. Então, por exemplo, vou vender pelo WhatsApp. Beleza? Isso é uma linha de crescimento. O WhatsApp sozinho, ele pode ser responsável por 50% a mais de faturamento no outro ano, desse meu planejamento? Pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, o que eu tenho que fazer com esse WhatsApp? Então eu tenho que contratar um número, tenho que contratar uma pessoa para cuidar desse WhatsApp, eu tenho que fazer campanhas para o WhatsApp, eu tenho que coletar números para poder vender para o WhatsApp, eu tenho que botar na minha loja QR Code para as pessoas poderem me chamar, eu tenho que chamar ativamente, eu vou ter que fazer um evento para poder coletar os WhatsApp das pessoas, eu vou ter que trocar número de WhatsApp com meus conhecidos. Cara, tem uma série de ações, não é só botar lá no planejamento, vender mais para o WhatsApp, né? Tem uma série de ações que tem que ser executadas, que demoram um tempo, né? Quanto tempo você demora para contratar uma pessoa? 1, 2 meses? Então, já é 1, 2 meses do próximo ano. Só tem mais 10 meses para executar 50% de crescimento, se você só tem um canal, uma estratégia. Conseguir fazer um evento para conseguir mais contatos de WhatsApp para você poder vender ativamente, já é mais 1 ou 2 meses que você tem que fazer um evento. Se você tem que botar uma plataforma para disparar mensagem de WhatsApp em massa, já é mais 1, 2 meses. Tem que pesquisar a plataforma, entender o que ela faz, contratar, implantar e começar a operar. Então, cara, nesse pequeno exemplo, a gente já viu que, primeiro trimestre já morreu. Só para mim estruturar esse plano, para um canal novo, para 50% a mais de crescimento. Então, eu só tenho mais 9 meses para performar a meta que eu tinha antes. Então, aí que está a dificuldade da maior parte dos empreendedores, cara, é justamente montar um planinho mesmo que seja simples. E achar que algumas coisas vão acontecer por si só, né? Eu vou crescer de forma orgânica, mas aí, ou então traça uma meta de forma orgânica que não tem essa previsibilidade. Esse é o maior assim, achar que o crescimento cai do céu. Na verdade, marketing ele tem que ser intencional. O marketing é intencional, precisa ser intencional e precisa ser muito intencional. Você tem que olhar para a criação de novos. Se caso você queira crescer, né, gente? Se você não quer crescer, esse podcast nem é para você. Se você quer crescer, você precisa ser intencional. Você tem que pensar intencionalmente de crescimento, você tem que criar formatos de crescimento
que seja intencional e você tem que implantar isso de maneira intencional. É a única forma. Não tem crescimento de graça. Né? Senão a gente simplesmente fazia um negócio, todo mundo crescia e todo mundo era feliz. Isso não é a realidade. 80%, 90% das empresas a partir de 5 anos morrem. Por quê? Porque falta essas coisas básicas, falta coisas simples. Né? Que o cara vai achar que porque ele foi bem esse ano ou porque ele vendeu 1 milhão esse ano, que ele vai vender 1 milhão ano que vem. Não é a realidade. Né? Ano que vem pode entrar aqueles entrantes, aqueles concorrentes que a gente falou podem se ligar e podem ter ativado uma estratégia que pode te matar. Né? Então, eu acho que a intencionalidade no marketing, para mim, é um grande ponto assim, para a galera olhar e ficar atenta. Boa. E aí eu vou falar com o pessoal que está ouvindo aqui, que é o seguinte, ó, agora puxa o bloco, caneta, lápis e anota. Anota essas dicas aí, porque é fundamental para que você, de fato, consiga não só tirar do papel. O primeiro passo é colocar para o papel tudo isso que o Gustavo está falando. E nesse ponto aí, tipo, digamos que o cara que está ouvindo aqui, ele já fez isso, né? Ele já planejou, ele fez esse desdobramento. Às vezes até traz uma consultoria externa para fazer esse tipo de coisa, organiza um plano lindo, maravilhoso, começa a execução, ele fez o investimento que ele tinha que fazer em marketing, mas não está aparecendo ainda no número de venda. Onde que ele pode estar errando aqui, entre o planejamento e não atingir um número? Eu acho que tem dois locais. Primeiro é a capacidade de você olhar direito e fazer um acompanhamento direito, que é uma parte muito difícil, né? A gente sabe disso, que, cara, muita gente planeja e não consegue fazer isso no dia a dia. E aí vem rotina, né? A capacidade de a gente ter rotinas de marketing, rotinas de venda bem estruturadas aí dentro da empresa. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito, muito difícil. É a parte mais difícil, quem sabe, de empreender é a rotina, né? É a disciplina de ter rotina. Então, aqui na GH, por exemplo, a gente tem rotinas semanais. A gente não olha o ano, a gente olha 52 semanas. Então, a primeira coisa que a gente faz é eu divido em 52 semanas e eu olho semanalmente tudo que tem que ser feito. Só essa mudança de paradigma de trocar de ano ou trimestre para semana já muda a capacidade de eu acompanhar no dia a dia e começar a corrigir rota, né? Eu começo e a rotina, gente, é reunião, é sentar com as pessoas que são responsáveis e olhar e falar, cara, estamos batendo a meta, não estamos batendo a meta, o que está acontecendo? Foi executado, não foi executado? Foi feito, não foi feito? Por que não foi feito? É muito mais simples do que parece. Na verdade, é uma reunião que todo mundo senta numa mesa e fala, cara, foi feito o que devia ser feito semana passada? Vai ser feito, a gente vai conseguir fazer o que deveria ser feito semana que vem? É muito operacional o negócio, né? Mas muita gente não faz. A gente está todo fudido aí na operação do negócio, no dia a dia, e a gente esquece que tem essas rotinas de acompanhamento. Então, a primeira coisa é rotina de acompanhamento. Eu acho que aí é grande parte, mata a charada já por aí. A segunda coisa que eu acho que pode olhar em cima desse modelo é ajuste de rota. De novo, ninguém tem bola de cristal. Às vezes a gente pensou numa estratégia que a gente começou a executar e não deu certo. Simples assim. Não deu certo. Por A mais B, a gente vai estar próximo com rotina para saber se essa rotina deu ou não certo. A gente consegue perceber isso e consegue reajustar a rota. Então eu estou operando, vou pegar o exemplo do WhatsApp de novo. A gente botou no planejamento que o WhatsApp é o nosso driver de crescimento para 50% a mais no ano que vem. Cara, eu estou no terceiro mês de execução de WhatsApp e eu não vi essa mudança acontecendo. Ou a gente executou errado, ou a gente está lento demais, ou essa estratégia não é tão boa como a gente tinha imaginado. Tá? E aí, como empreendedor de novo, você precisa tomar decisões. Mato essa estratégia, adiciono mais uma, mexo nas pessoas que estão executando, mexo no papel que está sendo feito ali dentro dessa estratégia, entendo que tem alguma possibilidade de melhoria, de não ter melhoria, então é muito próximo da operação do dia a dia. Né? Perfeito, perfeito. Então, tipo, primeiro, ele tem que conhecer o mercado, conhecer onde que ele está jogando, qual é conhecer o cliente. O cliente, ele tem que saber os atributos do próprio produto, ele tem que conhecer isso. A gente parte do pressuposto que o empreendedor, para ser empreendedor, ele tem essa premissa básica. Ele conhece o mercado que ele atua, ele conhece o perfil do cliente, o que o cliente está buscando, né, para poder ofertar de fato o que o cliente busca, e ele conhece atributos do produto. Ótimo. Aí ele vai para o planejamento. Ele olha onde ele quer chegar e não o que ele pode fazer. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Se ele olha o que ele pode fazer, ele vai estar crescendo orgânico. Se ele olha onde ele quer chegar, necessariamente ele vai olhar para canais, como tu traz aqui. Aí abre o canal de WhatsApp, abre outros possíveis canais. Começou a executar o plano, rotina para acompanhamento, e aí quando vê que não está chegando, muda a rota para poder reorganizar. Ajusta, aperta, parafuso, enfim. Excelente, excelente. A gente tem um perfil aqui de alunos que estão com a gente aqui na
na GH Escola de Negócios, que eles vendem muito por indicação, tá? E a grande parte da venda que eles executam é, de fato, por indicação. Qual é que é o bom disso? Qual é que é o ruim disso? Qual é que é o risco? E o que isso pode... Como é que ele pode trabalhar para não ficar só dependente de uma indicação, ou que talvez seja um canal só? A indicação, na verdade, ele é muito bom, tá? Indicação é um dos melhores canais que tem, porque o custo dele de executar é muito baixo, porque ele parte... Imagina se você fosse pagar, tá, gente? Imagina pegando o canal de indicação. Imagina se eu fosse pagar em marketing, ou em mídia, ou em canal, para eu ter um cliente novo. Eu teria que ir lá pagar, né, a mídia para ter um cliente novo. Isso é um programa de indicação, o custo é praticamente zero. Ou seja, a gente tem quase que uma garantia já que o teu produto que você oferece, ele é bom. Né? Quando eu tenho muita indicação, aquilo que eu estou fazendo é bom, senão ninguém vai indicar uma coisa ruim. Melhor índice de satisfação. De qualidade e quantidade de indicação. Então, a gente tem algumas opções a partir daí. Primeiro, é muito arriscado ter um canal só de aquisição de clientes. Tá? Se por acaso eu tenho só um canal, a gente tem várias estratégias que a gente pode incentivar o canal de indicação. Tá? Então, beleza, olha, eu que não quero fazer nada, eu posso escolher uma coisa só, a gente começa a perceber que é o principal canal e eu não estou ali no talo ainda, ou seja, eu acho que eu tenho mais possibilidade de melhoria nesse canal de indicação. Existem várias estratégias para construir melhoria em programas de indicação. Tá? Tem bonificação por volume, tem incentivar esse cliente, tem falar com ele mais constantemente, tem fazer upsell no própria base, tem um monte de coisa que dá para fazer. Tá? Mas eu, particularmente, acho muitíssimo arriscado você ter um negócio que precisa crescer somente em um ou dois canais. Tá? Então, logo, se eu fosse esse empreendedor, eu ia começar a olhar no mínimo mais um ou dois canais de aquisição para ele. Então, cara, mantém e incentiva o canal de indicação, mas começa a trabalhar, quem sabe, com aquilo que a gente chama de um canal outbound, que é uma equipe que vai buscar negócios, que vai pegar o teu negócio e vai apresentar para as pessoas de maneira ativa, né? Vendedores, representantes comerciais. Então, esse é um canal que eu acho que ele é muito barato, tá? Normalmente ele é o mais barato de todos. Ele é mais comum, tá? Ele é mais barato porque, cara, é literalmente botar vendedor. Tá? Botar vendedor e dar ferramentas para esse vendedor poder expandir a tua base de clientes. Então, teoricamente, cara, ele é um modelo bem natural, todo mundo entende isso. Como é que funcionaria? Tipo, beleza, o cara é empreendedor, ele tá o principal canal dele é indicação, e aí ele tá te ouvindo agora, ele diz, cara, esse negócio de outbound aí parece interessante. Uhum. Como é que eu implemento isso? Cara, primeiro você tem que achar um perfil ideal. Porque normalmente em empreendedores pequenos, o melhor vendedor é o próprio empreendedor. Tá? Isso é característica, né? Então, você tem que achar alguma forma de replicar você. Né? Achar uma pessoa que tenha um perfil parecido com você, que consiga falar a tua língua e que você consiga ensinar essa pessoa a você ser dois agora que estão vendendo. Um empreendedor e mais uma pessoa que vai ser um vendedor externo. E a melhor forma de fazer isso é montar um sistema de remuneração para esse vendedor que seja compatível com o sucesso dele. Então, que baseado no trabalho que ele faz, não só em comissão, baseado no trabalho que ele faz, você consiga premiar ele pelo resultado positivo em cima de apresentação para clientes. Tá? Lembrando que dentro de um mercado endereçável que você tem, dentro do mercado que você opera, o papel de um vendedor é apresentar o teu produto, serviço, solução, tua empresa para possíveis compradores dentro daquele mercado. Então, você tem que, se o cara, às vezes eu apresento, sei lá, eu tenho, como empreendedor, eu dentro do meu mercado, eu consigo apresentar para 10 por ano, 10 clientes novos por ano. Eu vou usar um vendedor para apresentar para 20 por ano. Mesmo que não saia à venda, são 20 pessoas que agora passam, esse vendedor fez parte do trabalho dele, né? Que é apresentar o teu negócio para outras pessoas. Então você tem que achar um modelo de remuneração aqui que incentive ele a fazer isso. No momento que eu consigo fazer isso, cara, eu tenho uma maquininha de vendas, tá? A venda vai vir. Pode ser que ela demore um pouquinho, mas ela vai vir por esse canal também. Perfeito. Tá? Tipo, nesse teu exemplo aí, que o empreendedor, no pequeno, médio, normalmente ele é o cara que mais vende ou ele é o cara que começou vendendo. Total. Então, tentar replicar o que ele fazia. Mas ele primeiro tem que entender o que ele fazia. Ele tem que, de fato, parar de fazer de forma natural ou espontânea. Ele vai ter que fazer um processo disso. Aí ele traz um vendedor para dentro e aí depois entra dentro daquele fluxo que a gente já falou aqui, né? É rotina, é correção de rota, para que ele possa acompanhar e corrigir tudo que tá montando ali, né? A área de venda, né? A área de marketing e venda são conectadas as duas. Então, marketing gera demanda para venda, né? Na verdade, isso é criar o mercado.
eu tenho que gerar demanda. Então as duas coisas são muito conectadas. A gente fala, marketing vai cair em venda, com certeza, né? Porque uma depende da outra. Mas, cara, esse para mim é um grande desafio do empreendedor conseguir botar no papel o que ele faz, porque às vezes é meio empírico esse negócio, né? Eu mesmo demorei anos para aprender o que eu fazia para vender, para mim conseguir montar um time comercial eficiente. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente aprende do nada, e que você precisa estar desconfortável a ponto de querer crescer, entendeu? Então, isso te força a escrever, botar no papel e falar, o que eu faço, cara, para vender, né? Você começa a rabiscar algum modelo, você começa a rabiscar num papel, assim, você começa a entender o que você faz. Mas é um desafio, cara, não é simples, né? Tem alguns empreendedores, e até, tipo, fora desse contexto de empreendedorismo mesmo, algumas pessoas até falam sobre a questão eu tô gastando com marketing e não tô investindo em marketing. Não tô conseguindo, talvez não medir retorno, seja pelo fato de não saber o que está esperando de retorno, seja pelo fato de não conseguir medir mesmo, né? E normalmente, tá, a grande maioria das empresas, elas têm isso, ela tem investimento de marketing, mas não sabe medir retorno sobre isso. Qual seria uma ação simples e por onde que o empreendedor poderia começar essa lógica essa compreensão de o que ele investe e quanto dá de retorno? Como é que isso funcionaria assim quando a gente fala de marketing de novo? Que é o ROI, né? Exato. Cara, o ROI é uma das matérias mais discutidas no marketing global, né? Na verdade, é a atribuição do ROI. ROI é retorno de investimento, né? Return of Investment. E aí existe uma complexidade de atribuição desse negócio, tá? Que é o debate global. Então imagina o seguinte. Imagina que você é um empreendedor e você construiu 5 estratégias de divulgação em 5 canais diferentes. Imagina que vamos voltar ao exemplo do copo. Vou vender copo. Eu vou fazer um anúncio no Instagram, vou fazer um anúncio no jornal, vou fazer um anúncio na rádio, vou fazer um anúncio na TV e vou fazer um evento, tá? Dentro de um mercado endereçável. Você vendeu esse copo para o Douglas. O Douglas viu no Instagram, o Douglas viu o anúncio no jornal, viu no rádio, viu na revista e viu na TV. Qual desses canais foi responsável por convencer o Douglas a comprar esse copo? Essa resposta ela não existe. A gente não consegue medir esse negócio aí direito ainda. Existe forma de fazer, mas é muito avançado. Então eu tenho uma atribuição mista de canais. Eu não consigo dizer assim, cara, aquele canal é o responsável pela venda. Existem vários canais. Até porque, imagina que no momento que você tiver... Quanto mais caro que você está comprando, mais você pesquisa. Tá? Então esse é um dado que a gente tem. Então quanto mais caro, vou comprar um carro de 100 mil reais, cara, você provavelmente vai pesquisar 2, 3, 5, você vai fazer test drive em 5, 6, 7. Se você está comprando uma caneta, você vai pesquisar menos. Se você está comprando um carro, você vai pesquisar mais. Então você passa por vários canais, tá? De maneira muito simplificada, que a gente consegue fazer assim para negócios pequenos, com pouca maturidade, a forma mais simples de você medir isso é número de propostas na rua, tá? Ou o número de oportunidades criadas, ou se eu tenho varejo, o número de clientes que entram na minha loja. Esse é o modelo mais simples que a gente tem. Porque imagina o seguinte, não, tem uma disciplina para fazer isso. Então é bem simples, vou pegar uma loja que todo mundo entende, tá? Eu pego um período de 7 dias. É um saco de fazer isso, mas a pessoa tem que fazer, você quer medir. Cara, eu conto no clicador ou na câmera de segurança quantas pessoas entraram na loja em 7 dias, tá? Entraram na loja em 7 dias, ou eu meço todos os canais. Quantas pessoas entraram na loja em 7 dias, quantas pessoas ligaram pro telefone da loja, quantas pessoas mandaram WhatsApp nesses 7 dias, tá? Deu 50 pessoas. Eu vou iniciar um novo canal de marketing. Vou iniciar Instagram. Roda um mês Instagram e faz essa mesma medição. A mesma medição. Cara, você vai ter um índice. Você vai ter um índice que vai dizer, cara, essa ação que eu fiz aqui deu 10 pessoas a mais. Pô, 10 pessoas a mais, isso impactou quanto em receita? Eu consigo ter um número. Cara, isso é muito simples de fazer, é chato de fazer, mas é muito simples de fazer. Você gasta R$0 para fazer isso. Ou seja, eu só vou conseguir saber se eu tô indo bem ou mal se eu tiver com o que comparar. Tem que criar algum índice de comparação, entendeu? Perfeito. Então tem negócio. De novo, voltando ao WhatsApp, que ele é mais fácil, né? Porque a galera é meio empírica nesse negócio. Tem mais gente me chamando no WhatsApp. A impressão de que eu tenho mais pessoas chamando no WhatsApp ou dando mais direct no Instagram. Eu tenho a impressão que está acontecendo. De novo, pode ser uma boa métrica, desde que você tenha um comparativo que seja compatível.
ou ela vai ser só uma métrica de vaidade. Perfeito, entendeu? Perfeito. E tipo, a gente falou muito sobre o empreendedor, falou sobre marketing, estratégia, falou um pouquinho sobre mercado, produto, enfim, falou sobre venda bastante também. E aí, cruzando um pouquinho do papel do empreendedor, o que ele exerce ali dentro do negócio dele, né? E o papel do empreendedor vendedor, que é fundamental, a gente sabe que é o que mais acontece. E quando o empreendedor ele tem vergonha de vender? Ih, rapaz. Aí ele tem que achar um sócio que não tenha, entendeu? Para mim, a dupla de sociedade, tá, gente, é um assunto que às vezes é polêmico, né? Mas para mim, cara, alguém da sociedade tem que saber vender, velho. Senão essa empresa não vai para frente, né? Vender é um negócio básico que, cara, você só criou uma empresa porque você tem a capacidade de vender alguma coisa. Se você não sabe vender, ou você aprende a vender, ou você vai achar um sócio que sabe vender e você vai ficar na operação. Não tem outra saída. Zero. Cara, não tem outra saída. A gente volta naquela afirmação de que ou tu vende ou tu trabalha para um vendedor. Exatamente. Cara, literalmente é isso. Não tem como você fazer de outra forma. Porque o core de você empreender é você trocar alguma coisa por dinheiro. Certo. Entendeu? Então eu preciso saber oferecer, saber posicionar esse produto, criar uma oferta onde é que não tem, achar um buraco de mercado. Eu tenho que saber fazer isso. Ou eu vou ter um sócio que saiba fazer isso e eu vou saber produzir o produto. Né? E é legal quando a gente fala sobre a questão da venda, né? Ou então essa questão de receita, que não é só o marketing que prega isso, né? Não é só o marketing que tem essa função. Quando a gente fala de inovação, a gente só pode considerar algo que é inovador se está gerando negócio. Se não está gerando negócio, eu inventei algo que não funciona. Ou não serve para ninguém, não resolve o problema de ninguém. Exatamente. E, tipo, olhando tipo, para o mercado atual, né? Aí todo mundo falando sobre o digital, escalar no digital, crescer no digital. A gente sabe que tem muitos negócios que crescem de fato no digital, são essencialmente digital. Outros negócios que eles olham ainda de uma forma diferente para o digital, tá? Se tu tivesse que falar para um empreendedor assim, algo que tu sabe que ele não vai gostar, tu sabe que é uma coisa real pela tua experiência, por tudo aquilo que tu tem de conhecimento e aquilo que tu já viveu. E ele tá, tipo, romantizando toda essa questão do marketing digital. O que tu tem, tipo, para falar para ele assim, cara, eu sei que tu não vai gostar, mas eu preciso te dar esse recado aqui. Cara, o digital ele pode ser uma ilusão, né? Na verdade, o digital ele é só mais um canal. A gente acha que muito se fala de tráfego pago, né, cara? Tráfego pago é um negócio muito interessante. Tem que fazer tráfego pago. Sabe que tráfego pago é você fazer um aluguel de uma loja num ponto específico. O conceito é o mesmo. Então eu sempre dou esse exemplo que eu acho que é muito interessante. Ó. Imagina que eu vou pagar 100 mil reais de aluguel para uma loja num shopping de São Paulo. 100 mil reais é pouco ou é muito? Depende, eu não sei, tá? Esse mesmo shopping que me cobra 100 mil reais de aluguel numa loja, me entrega 100 mil pessoas passando na frente da minha loja, todos os dias, ou por mês, vamos pagar por mês? Por mês, ele passa 100 mil pessoas na frente da minha loja. Quanto custa cada pessoa? R$1? Eu não consigo 100 mil pessoas por R$1 na internet. Ou seja, é mais barato eu pagar 100 mil reais de aluguel numa loja no shopping do que eu investir 100 mil reais no digital. Isso que a galera não entende. A estratégia é a mesma, é tráfego pago. Só que eu estou fazendo tráfego pago físico ou fazendo tráfego pago digital. Então o digital é mais escalável, mas ele tem uma fronteira muito maior, só que o meu negócio também tem que estar preparado para isso. Tá? Às vezes a galera eu quero crescer no digital. É mais barato, negativo. Às vezes é muito mais caro crescer no digital. Porque, de novo, é um mercado endereçável. Se eu estou atendendo com um negócio Santa Rosa, que tem 70 mil habitantes, ou a região 55, que tem 400 mil, ou o estado do Rio Grande do Sul, que tem 7, 8 milhões de pessoas, é uma coisa. Se eu estou atendendo o Brasil, que tem 220, é outra. Uhum. O custo para mim atingir 220 milhões de pessoas é muito maior do que eu atingir 100 mil aqui em Santa Rosa. E a competição também é diferente. Muda completamente o cenário. Eu estou competindo pela atenção das pessoas. E aí eu estou competindo com todo mundo dentro da minha tela de celular aqui. De novo, você passa a operacionalizar naquele mercado que a gente falou lá no início. Você passa a ter um mercado endereçável muito maior. Você passa a ter competidores muito maiores, né? Então, o mito que existe é mais barato fazer no digital. Não é mentira. Só cresço se for digital. Também não é. Você tem milhares de estratégias que não são digitais. Terceiro, é simples fazer digital. Também é mentira. É muito complexo de fazer digital. Né? Você tem que ter uma empresa que entende o que é fazer digital. Você tem que ter pessoas internamente que operem digital. Então,
Eu acho que são 3 tapas na cara aí que dá pra galera levar pra casa. Boa, e que tapas na cara, né? Acho que isso é bem interessante, assim, tipo, de entender que é uma operação completamente diferente. Se eu sei fazer no físico, o digital é uma operação à parte, ela é diferente mesmo. E, tipo, pra gente já ir pra parte final aqui, uma dica, então, tipo, tô pensando dessa característica desses empreendedores aqui que estão ouvindo a gente, enfim, e talvez seja mais vinculada a essa questão do outbound, para ele poder implementar já amanhã de manhã com o time dele, né? Uma dica de ação estratégica, de marketing, para ele poder vender mais, enfim, que tu daria para ele já sair implementando. Eu acho que assim, antes de qualquer coisa, você tem que estudar um pouco sobre o assunto, né? Você tem que se informar. A gente falou, a primeira coisa que a gente falou aqui é aprender, né? A se educar um pouco sobre o assunto. Então, não adianta você sair fazendo um negócio que você não entende direito como é que funciona, tá? Tem que estudar um pouco. Aí tem vários recursos aí para você estudar, né? Para a forma de você entender um pouco dessas estratégias que tem. De novo, cara, tem N estratégias que você pode operacionalizar. Tem inúmeras estratégias. Até a gente tem um documento da Escola de Negócios mesmo que mostra todos os canais. Cara, no mercado que opera, que vende para outras empresas, que a gente chama de B2B, cara, tem mais de 30 estratégias diferentes de crescimento, tá? A gente pode até mandar deixar nos comentários aí do post aí, deixar esse documento para a galera. Então tem muitas estratégias. Minimamente você tem que entender o que você está fazendo. Então, cara, isso. A primeira coisa que eu diria assim, cara, amanhã você tem que estudar. Depois da manhã que você estudou, aí você tem que ver onde é que está teu gap. Se você vai contratar uma pessoa que é responsável por isso, se você vai operacionalizar esse negócio. Eu particularmente acho o seguinte, se você não dá foco para alguma coisa, é muito difícil que aconteça. E dar foco pode ser contratar. Né? Eu contrato alguém que vai dar foco naquilo, e aí eu vejo o negócio crescendo. Né? Então é sempre o caso, né? Pô, se eu não dar foco na academia, cara, eu posso fazer o que eu quiser. A academia não vai me ajudar a fazer porra nenhuma, né? Eu preciso dar foco para ela poder dar algum tipo de resultado. Então, foco é tomar uma decisão que eu preciso investir, que eu preciso contratar alguém, que eu preciso chamar uma empresa para me ajudar, que eu preciso achar uma consultoria, que eu preciso achar uma agência que me ajude a fazer isso, que eu precise, ou que eu vou estudar e eu vou operacionalizar. Então, essa clareza ali, para mim, é a primeira coisa que tem que ser feita. Boa, boa. Vamos para um bate-pronto aqui? Aham. Tá? São mais de 18 anos empreendendo, né, Gustavo? Tipo, qual foi o teu maior erro falando em marketing nesses 18 anos? Eu acho que o maior erro em marketing foi começar muito tarde a fazer o marketing da própria GH. Entendi. Entendeu? A gente empiricamente era muito bom fazendo, mas a gente demorou muito para construir uma área de marketing aqui dentro. Né? Construir um mercado, uma área que ajudasse a gente a escalar de verdade. Né? Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso mais rápido. Boa, boa. E qual foi a melhor e a pior decisão relacionada a marketing nesses 18 anos? Eu acho que a pior decisão que a gente já tomou hoje relacionada a marketing especificamente foi esse tempo, tá? Tá. E algumas contratações que a gente fez. Eu acho que isso foi decisões erradas. Decisões erradas por quê? Porque a gente... Isso bem, erro que tudo bem. É porque a gente estudou pouco. Eu estudei pouco para tomar essa decisão, entendeu? Por isso que eu digo assim, cara, a primeira coisa é você estudar, porque eu estudei pouco para tomar uma decisão que eu devia ter tomado. Eu devia ter me informado um pouco melhor antes de tomar algumas decisões, tá? Eu acho que isso foi alguns pontos que eu mudaria, que eu acho que foram errados. E a melhor decisão foi ter investido num time comercial competente que entende de geração, que aí está conectado com marketing, né? Eu acho que isso foi... tipo, decisão de marketing que mais te orgulhou, assim, ou case, ou alguma coisa que aconteceu contigo nesses 18 anos empreendendo, que mais te orgulha? Acho que é operação com Martech. Martex. Martech como um todo e Martech, para a galera saber, você ter a capacidade de enxergar todos esses números de maneira clara. E todo o negócio olhar para o mesmo número. Isso é Martech, né? A capacidade de você ter esses números de marketing rodando. Isso quem dá um CRM, né? Então, um CRM bem implantado, um CRM bem estruturado, para mim esse é um grande ganho assim, que a gente tem. Que ele custa dinheiro, ele não é barato, né? E ele dá muito trabalho de implantar. Dá muito trabalho, você tem que ser muito persistente, porque é um saco de implantar esse negócio. Só que depois que você implanta, cara, a vida muda. Entendi. Né? Entendi. Boa, boa. Tipo, pra gente já tipo, ir pro encerramento mesmo, última pergunta, assim, eu queria que tu deixasse um conselho. Um conselho simples
barato de implantar, algo que o empreendedor ele vai conseguir entender e aplicar? Qual é o principal conselho que você daria para ele? Marketing é frequência. Marketing é frequência. Frequência. Então, às vezes a gente desiste muito cedo antes de eu ter uma frequência correta. Então, imagina assim, para mim vender esse copo, as pessoas têm que conhecer, a gente falou lá, tem que conhecer que esse copo é uma opção para elas. Só que, para mim convencer o Douglas que esse copo é uma opção para elas, eu tenho que ter uma frequência necessária para que você comece a me considerar, tá? Que esse copo é uma boa solução para você, tá? E as pessoas, elas normalmente não investem o tempo necessário suficiente para que essa frequência aconteça. Então, a Coca-Cola, por exemplo, ela tem um cálculo, cara, global de 17 vezes por dia uma pessoa tem que ver a marca da Coca-Cola para lembrar que a Coca-Cola existe na hora da compra. E isso é uma verdade, cara. É uma verdade absoluta. Frequência, marketing sem frequência, ele não funciona. Ele precisa de frequência. Boa, boa. Para quem quer saber um pouco mais de marketing, de venda, de tudo que tu está vivendo aí enquanto CEO, quer ser um executivo de sucesso, como é que faz para te seguir nas redes sociais? @Gustavo Anzel. Instagram? Todas as redes. Todas as redes. Todas as redes. Botar Gustavo Anzel. Na verdade, botar no Google Gustavo Anzel você vai achar. Boa. Tá? Tem o site gustavoanzel.com. Tem aqui na GH mesmo, GH Burntech, que vai achar todas as nossas redes, e ali a gente acha muita coisa. Ali a gente posta muita coisa legal. LinkedIn, toda hora postando. No meu site lá eu tenho artigos que eu escrevo, que são os devaneios de madrugada que eu tenho, né? Então os devaneios, loucuras, assim, estão lá no site. E aí o Instagram tem um monte de conteúdo. Maravilha, maravilha. Tá aí, Gustavo, deixa o livre aí para te dar um recado final aí para a gente poder encerrar. Cara, galera que curte marketing, invista, tá? Entenda um pouco desse mercado. Marketing é um dos grandes segredos de crescimento. Então, se você quer crescer, cara, não tem como fazer sem marketing, é impossível. Cara, as empresas que mais crescem no mundo entendem essa matéria e o quão estratégica ela é. Boa, boa. Gente, foi um prazer aí, Gustavo, uma puta de uma aula, e assim como deu uma aula aqui, também é mentor na GH Escola de Negócios, está falando de marketing lá também, fala sobre vendas, tá às vezes com a gente também dentro do processo de planejamento estratégico e de gestão aí, como convidado, é sempre um prazer te ouvir, e hoje foi, de fato, uma aula. Então vocês viram, gente, que o quê? Não é sorte, não é simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, não é mágica. A gente precisa ter o quê? Ter estratégia. E estratégia nada mais é do que eu saber me posicionar, eu tenho que ter um posicionamento claro, eu tenho que simplesmente ter uma oferta que resolva um problema de mercado e talvez seja o ponto crucial, né? Como todo empreendedor, e para ser empreendedor ele tem que ter coragem, no marketing também precisa ter coragem, mas é uma coragem diferente, tem que botar a cara de fato aí para fora, ser a cara do teu negócio, para que isso possa fazer sentido. Esse foi mais um podcast, então, da GH Escola de Negócios, tá? Que, de novo, acho que é importante a gente falar sobre clareza, método e execução. É assim que a gente faz as coisas, não só aqui no podcast, que também é muito claro, rápido e transparente, mas em toda a estrutura que a gente tem na GH Escola de Negócios. Então, não percam os próximos episódios e sigam a gente aí nas redes sociais, @GH Escola de Negócios. Grande abraço. Obrigado, Gustavo. Valeu!